Olá, pessoal, estamos aqui de volta então falando do CREA Goiás. A gente falou... Estamos aqui com o presidente do CREA Goiás. A gente tocou no assunto do salário dele, a gente falou que ele ganhava muito dinheiro. Eu fiquei curioso. E aí, eu quero fazer engenharia. A Ana ligou pra ele depois do intervalo e falou assim: ô Lamartine, vem cá se defender que o pessoal tá falando de você. Presidente, é verdade que o presidente do CREA, ele tem um salário altíssimo? É muito alto o salário do presidente. Não tem verba nenhuma, pessoal. É honorífico. O que é honorífico? Que não tem remuneração. A gente trabalha pelo simples prazer de fazer algo a alguém. Então é isso. É na amizade mesmo, presidente. Na verdade, o conselho, né, o presidente, os conselheiros, os inspetores que tem nas 28 casas das engenharias, todos são honoríficos, né? Estão todos lá ocupando seu espaço em prol da coletividade, defendendo os interesses das engenharias. Exatamente isso, gente. Eu fiz a brincadeira aqui só para puxar o gancho, mas todos nós que fazemos parte do conselho ali, como conselheiro, como presidente, a gente não tem uma remuneração pelo conselho. A gente faz por amor à profissão e por querer sempre ver o conselho cada vez maior, né, o presidente. E aí, gostaria, então vamos iniciar oficialmente aqui, gostaria de cumprimentar o professor Luiz, que está aqui mais uma vez. O professor Rafael não pôde estar, ele está com um probleminha pessoal, então ele acabou não podendo comparecer nesse. Cumprimentar novamente nossa companheira aqui, Ana Renata. Oi, gente, boa tarde. E, presidente, conta um pouquinho do quem é o presidente Lamartine, esse caboclo, gente da gente, né? Muito gente boa, um amigo pessoal que o CREA me deu. Então, muito boa tarde a todos, né, que nos acompanham. Quero agradecer primeiramente o reitor Alberto Barella pela oportunidade da gente estar aqui batendo esse bate-papo com vocês, né, aqui na UniRV. É uma universidade que tem trago bastante uniformidade às nossas questões das engenharias. É um grande parceiro e um grande apoiador das engenharias. Agradecer você, Rodrigo, por aqui esse momento, ser o nosso conselheiro na parte da mecânica, né, como engenheiro mecânico que você é. Então, agradecer a todo o seu comprometimento com a engenharia. Ao professor Luiz, né, que está aqui agora, vai participar junto conosco desse bate-papo, e a nossa assessora Ana Renata, que está aqui conosco, realmente contribuindo com esse evento, ela que é a gestora do patrocínio, o qual esse programa está inserido. E para frente a gente vai explicar um pouco mais o que seria esse patrocínio. Beleza, presidente. Conta um pouquinho da sua trajetória, como que você entrou para o CREA e se tornou o presidente do CREA Goiás? Rodrigo, então vamos começar uma historinha como diz o Caipira, lá das antigas. Então, formei em 95 e formei em 96. Ai, presidente, como assim? 2 anos de formatura? Sim, porque eu sou engenheiro agrícola e sou engenheiro civil. Olha. Então, eu fiz 3 anos do tronco comum. Aí um amigo meu lá de Caldas Novas, o Mauro Henrique Palmerston, falou assim: Lamartine, vamos fazer engenharia civil? Eu falei assim: Mauro, mas será? Cara, vai ficar muito pesado pra gente, vamos ver. Eu falei, então vou falar com meu pai e você fala com o seu, né? A gente vai ver. Aí tivemos a oportunidade, nossos pais consentiram, aí prestamos vestibular para engenharia civil à época, porque a gente já estava fazendo agrícola, passamos, aproveitamos o tronco comum. Aí fizemos aí as 2 engenharias, que a agrícola, como era de manhã e de tarde, era 4 anos. E a civil, como era à noite, 5 anos. Por isso que essas 2 formaturas. Aí de lá para cá, sempre trabalhando com a engenharia civil. Eu comecei na engenharia agrícola porque era apaixonado por pivô. E na época tinha a cidade em São Paulo, chamada Guaíra, que era o maior centro de referência em pivô central. E eu quero trabalhar com essa parte de projetos de irrigação e tudo mais. Então fomos fazer engenharia agrícola. Com o passar do tempo, igual comentei aqui, nós fizemos a civil. E hoje eu trabalho basicamente com a civil. Foi quem me deu a oportunidade depois da formatura. Porque aí eu vim para Goiânia, a construtora já me chamou para a gente começar a trabalhar, fui para Brasília
Então daí para frente começamos com edificação, depois fomos trabalhar na empresa de terraplanagem. Aí morei Tocantins, Acre, Minas, enfim, trecheiro é assim, né? E apaixonado pelo que eu faço. E futuramente fiz engenharia de segurança do trabalho, mas eu estava, antes de contar a engenharia de segurança do trabalho, eu sou casado com a minha esposa, né, Rosângela Moreira, e nós temos um filho, Felipe. À época, nós já éramos namorados, a Rosângela falou assim, quando eu estava no Acre, trabalhava, vinha a Goiânia, na verdade, a cada 90 dias, entre 60 e 90 dias. Então, um período muito longo para você ficar longe. Aí ela falou assim, bonitão, você vem ou você pode ficar aí pra cima, hein? Quase ganhou as malas, presidente. Quase. Aí realmente vim pra Goiânia, né? Acertei com o pessoal e na época vim pra Goiânia e tive a oportunidade de construir a casa de um dos donos da construtora. Então ficamos aí, vim tranquilamente, depois me estabeleci. Trabalhei, fui para uma outra empresa de construção civil, ficamos lá até 2013. Aí de lá saímos para dedicar realmente a engenharia, na parte de perícia. Só que nesse intervalo, após a minha chegada em Goiânia, nós resolvemos a fazer direito. Olha só. Então Você aventurei fazer direito, né? Somos formados, sou bacharel em direito, a Rosângela tirou a carteirinha da OAB, ela é advogada, mas a gente milita justamente, única e exclusivamente na área da engenharia. Porque quanto esse caminho das perícias e consultorias técnicas que nós decidimos fazer, né, tá ligado diretamente ao estudo, tanto das leis como das normas da ABNT. Então você tem que realmente dedicar e escrever, tanto tecnicamente para o engenheiro entender, como técnico jurídico para que os juristas possam entender e você conseguir transmitir, colocar no papel o que realmente de fato está acontecendo. Te ajuda nas perícias também, como você fez direito, né? Com certeza. Nossa, né? demais. É ele, o direito, que dá a base para a gente escrever melhor para você, onde o leigo entenda o que eu quero falar tecnicamente. Um amigo meu sempre falava, formado em direito, falava assim, todo mundo tem que saber um pouco de direito. Todo mundo tem que saber todo mesmo. mundo tem que saber mesmo. Eu coloco muito isso para os estudantes nas palestras institucionais. Você tem que aprender, no mínimo, a sua legislação profissional. No mínimo. Porque ela vai te acompanhar a vida toda. E interessante, Lamartine, que você nunca exerceu a área de engenharia agrícola. Nunca. Né, porque fui pro lado da civil. A civil, na época, tinha oportunidade melhor, inclusive financeiramente, né? E pronto. Aí, depois que você entra e você define a profissão que você quer exercer, aí é um caminho sem volta. Aí você continua seguindo a carreira. Exatamente. Presidente, onde que o conselho entrou aí nessa história? Pois é, então, só complementando, vamos lá, né? Desculpa. Aí complementando, fizemos aí a segurança do trabalho nesse caminho também e começamos a fazer perícia. Sei. Aí que o conselho começa a ficar mais próximo. Até então, o Lamartine era um cara que criticava o conselho. Olha, Como qualquer nós dos antigos, todo mundo criticava o conselho. O conselho é só cartorário e arrecadador. Só serve para multar o profissional. Sei como é que é. Aí depois você entra para conhecendo um pouco mais o que é o sistema, o sistema nos ajuda. Não vou contar agora não, vou deixar um pouquinho para frente. Tá. Só para encerrar a parte como que eu cheguei no CREA. Então, fazendo as perícias, né, de segurança do trabalho, depois resolvemos fazer uma especialização em engenharia diagnóstica. Uma coisa que os nossos ouvintes aí têm que ter em mente, nós profissionais nunca podemos parar de estudar. Com certeza. Né? A evolução é muito grande. Então, Sim. hoje E muito rápida. Estamos falando aqui fora do ar, o quanto a pandemia melhorou o nosso sistema de comunicação. Sim. Né? Quem não estudou as ferramentas não sabia operá-las. Então vocês tiveram que fazer vários cursos como eu tive que fazer. Exatamente. Né? A gente está em constante aprendizado, né? Não tem como parar. E nessa parte da perícia,
né, fazendo depois a engenharia diagnóstica, a gente foi atuar mais incisivamente com a área de perícia. Aí me filiei ao IBAP, que é uma entidade de classe, como a ABMEC, né, que é a dos engenheiros mecânicos, né? E nessa parte do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, nós começamos a trabalhar. Eu comecei a ajudar o presidente na época, começou com o Henrique Lauá, depois passou para o Luciano, todos dois agrônomos, com o Luciano, como ele tinha sido empossado, eu era da parte da diretoria, nós começamos a ajudar mais ativamente. Foi no momento em que quanto mais eu ajudava, mais eu estava próximo da entidade de classe. Aí foi quando eu me candidatei a presidente da associação, do IBAP. Então, assim, isso foi em 2015. Olha para você ver, eu formei em 95 e 96. Nós estamos falando de 2015, quantos anos depois? Né? Então, assim, o tempo inteiro falando mal do CREA. Né, falando mal no bom sentido, assim, o que o CREA pode me ajudar, aonde que ele pode me ajudar, né? E hoje eu tenho a noção de onde ele pode nos ajudar, que a gente vai contar daqui a pouquinho. Então foi isso, aí me candidatei a presidente do IBAP, né? Conseguimos fazer várias intervenções dentro da nossa entidade de classe, melhorando, chamando mais profissionais, reunindo o grupo, fortalecendo a entidade. Conseguimos regularizar a nossa cadeira de conselheiro dentro do CREA Goiás. Olha só. Né? Aí foi nesse momento que... Dentro do seu mandato? Dentro do meu mandato. Muito bom. Aí me candidatei a conselheiro, né, pelo IBAP, fui eleito por aclamação à época, e continuei sendo presidente do IBAP e conselheiro do CREA Goiás. Né? Aí venceu o primeiro mandato, me recandidatei ao IBAP, fui eleito novamente, né? E com a cadeira lá dentro. Foi quando os meninos, para vencer o meu mandato, que venci em 2020, eles falaram assim: olha, Martini, por que você não sai presidente do CREA? Candidato a presidente do CREA. Candidato a presidente do CREA. Eu falei assim, cara, mas eu não tenho nem muita expressão. Não, mas você tem força de vontade, você trabalha bem, você gosta de conversar com as pessoas, você é o que é, natural. Você não tá aqui, desses 4 anos aí de mandato, você nunca demonstrou nada. Né? A gente sempre tá no mesmo patamar de quando entramos. É igual nós estamos hoje, sabe, Rodrigo? Aqui no CREA. O Lamartine que entrou em 2021 é o mesmo Lamartine que tem hoje em 2022, passados um ano depois. Né? Então, assim, é nesse sentido que a gente vem mostrando que nós, igual você falou no começo, nós somos igual a todos. Sim. Gente da gente, né? Eu gosto de ir em obra, eu gosto de ir na fazenda, eu gosto de ir na indústria, eu gosto de conversar com o profissional, mostrar que o CREA está próximo. Foi nesse sentido aí que a turma me incentivou, eu me candidatei, né? Trabalhamos muito, rodamos aí mais de 10 mil quilômetros durante a campanha. Foi a campanha mais longa do sistema, 7 meses. Então, com 3 datas de eleições, foi em junho, julho e depois, finalmente, em agosto, por causa da pandemia. Então, quanto mais passava, mais a gente avançava no interior de Goiás. Então, tivemos aí uma aprovação de quase 60%. Então, foi muito interessante e hoje estou aqui para falar para vocês como presidente do CREA Goiás. Olha só, maravilha. Que legal, hein? Maravilha. Uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, Luizão, em 2020, quando eu entrei para o conselho, né, como conselheiro, e atende todas as minhas solicitações que eu faço dentro do conselho. Olha, maravilha. Sempre que possível ele está disposto a ajudar. Eu atualmente sou o coordenador da Câmara de Engenharia Mecânica do CREA Goiás. Então, todas as demandas que a gente tem, todas as solicitações que a gente faz para ele, de pronto é atendido. Uma observação aqui, se me permite, presidente, assim, você falou, ele falou, né, ele era, a visão dele antes do CREA, né? De qualquer organização, quando você só critica, mas você tá lá. Não é? Então você quis ser esse diferencial, né? Pelo que eu tô vendo, pelos os depoimentos, né, presidente, você faz realmente diferencial dentro do CREA. Isso é muito importante para um cargo executivo igual o seu.
porque muitas pessoas me perguntam, né? Mas, Lamartine, se não ganha nada, por que você quer ser presidente? Por que você se candidatou? Eu falo, justamente por isso, porque eu tinha uma visão que o CREA era cartorário arrecadador e longe do profissional. Hoje não. Hoje nós temos vários compromissos que mostram que o CREA tem que ficar próximo do profissional. É a oportunidade que a gente tem de bater esse papo igual nós estamos conversando aqui. Uhum. Né? Nós fomos aí, ontem estávamos com profissionais, anteontem, né? Final de semana a gente acha que não, mas muitas empresas trabalham no final de semana. E lá estamos, não como só Lamartine, levando a entidade, o conselho para próximo das pessoas. Né? Porque no passado os presidentes eram pouco vistos, né? Então hoje não, hoje nós estamos lá sendo vistos, levando, falando assim, não, o presidente é de carne e osso, ele conversa, ele tem assunto, ele nos ajuda. Ele é acessível. Exatamente. Pessoal, a gente está aí no final do segundo bloco, a gente vai dar um intervalinho e já a gente volta para falar um pouco mais sobre o CREA Goiás, sobre a atuação profissional, sobre o presidente do CREA, né, que está aqui com a gente, e é isso. Estamos de volta então do nosso MecCast, né, o podcast da engenharia mecânica. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre quem é o presidente Lamartine. Isso. Conhecer um pouquinho da sua trajetória, como ele entrou no CREA. Presidente, agora responde um pouquinho, vamos entrar dentro dos assuntos do conselho. Me responde, qual que é o papel do presidente do CREA? Conta um pouquinho pra gente. O papel do presidente do CREA, ele é administrativo. Rodrigo, vou fazer um paralelo, só para o nosso ouvinte entender melhor. O presidente do CREA é como se fosse o prefeito da cidade. Ele resolve administrativamente. Com relação ao orçamento, a aprovação de penalidade, isso seria os conselheiros que estão lá. Então, os conselheiros seriam a Câmara de Vereadores. Entendi. Entendeu? E o prefeito, administrativamente, ele resolve as coisas da cidade, mas de forma administrativa, diante do orçamento, das ações que a Câmara autoriza o prefeito a fazer. Então é igual lá no CREA Goiás. O presidente é administrativo e os conselheiros são essa parte que aprova os orçamentos, que aprovam as multas, que aprovam aí as penalidades pros leigos ou pros profissionais aí que cometeram algum tipo de infração. Seria nesse sentido. E acaba fiscalizando também as atividades do presidente, né? Sim, exatamente. É intrínseco, né? Então, assim, o plenário, nós temos aí a tomada de contas, que é o que os conselheiros aí analisam todas as contas, nada que vai para o plenário tem que passar primeiro por eles, né, para depois ir para o plenário, e isso vai dosando e fiscalizando realmente as ações do presidente. Exato. É muito importante. Ok. Outra curiosidade, né? O que o CREA faz em prol da sociedade? Assim, que eu trabalho com os alunos que estão chegando, né, na engenharia mecânica. A gente fala em CREA, teve a aula, tem CREA. Mas qual que é o papel do CREA para a sociedade? Professor Luiz, o CREA ele é muito importante para a sociedade. Primeiro porque o primeiro papel do CREA é defender a sociedade. De que maneira? Primeiro, coibindo o exercício ilegal da profissão. Ou seja, através da sua ação fiscalizatória, ele proíbe ou coíbe, melhor dizendo, que leigos façam o que o profissional da engenharia estudou para fazê-lo. Né? Enquanto a gente fala profissional da engenharia, da engenharia elétrica, da civil, da mecânica, né? da agronomia, a meteorologia, geologia, os tecnólogos. Agora incorporou em 2021 os designers de interiores. Né? Então, nesse sentido aí, até aproveitando uma deixa aqui, professor Rodrigo, dentro do CREA Goiás, nós temos 313 modalidades de engenharia. No CREA Goiás, hoje, cadastrados nas instituições de ensino, são 265 títulos. Então, é uma gama muito grande
de modalidades que nós temos dentro do nosso conselho. Então o CREA protege a sociedade, coibindo realmente que pessoas construam, plantem, atuem nas indústrias de forma errônea. Né? Por exemplo, fizemos uma ação agora há 2 meses atrás, junto com o Conselho de Medicina Veterinária e junto com a Polícia Civil. Foi uma ação sigilosa, onde pessoas foram presas e autuadas por misturarem o herbicida. Herbicida não, como é que chama? Só que aquela da mosca do chifre um inseticida. Da mosca do chifre nas sementes. Olha para você ver, né? Depois nós iríamos ingerir esses alimentos já com algo impróprio para o ser humano. Impróprio para consumo, ele foi desenvolvido, né? Para o animal, não para o ser humano. Certo? Então, assim, essas ações que a gente protege a sociedade. E avançando um pouco mais, em que o CREA pode ajudar? É igual esse MacCast, trazendo conhecimento para a sociedade e para os profissionais da engenharia. Isso divulga, né? O CREA não pode pagar nada específico para profissionais, mas podemos fazer através do patrocínio, trazendo profissionais para ministrar palestras, workshops dentro da universidade ou para profissionais da cidade. Então o CREA pode fazer isso, sendo provocado. Porque nós somos igual, por ser uma autarquia federal, nós não podemos trabalhar de ofício, precisamos ser provocados. Entendi. Por ser uma autarquia federal, nós somos fiscalizados, né, presidente? Isso. Pelo Tribunal de Contas, pela CGU e pelo próprio Conselho Federal de Engenharia. Presidente, vale frisar que inclusive a gente está aí nas vésperas do ENAITEC, que é um evento patrocinado, tem como principal patrocinador o CREA Goiás. Então vale frisar que o CREA é um grande parceiro da Universidade de Rio Verde e está sempre presente aqui, atuando junto a nós, sempre trazendo pessoas para palestrar. A Ana Renata, de vez em sempre, está aqui nos ajudando. Com as palestras institucionais, institucionais. A gente sempre está participando dos editais de patrocínio também, que é algo que nos ajuda muito nos nossos eventos. Então a gente tem uma parceria. A Universidade de Rio Verde, ela tem 2 cadeiras no plenário do CREA Goiás, né? Uma para engenharia mecânica, outra para agronomia. Então a gente tem uma parceria firmada aí, uma parceria sadia de longo prazo, né, presidente? Exato. Então por isso que é importante o apoio do CREA Goiás às instituições de ensino. Porque vocês aqui são formadores de profissionais e precisamos estar alinhados e mostrar, igual falamos no primeiro bloco, que o CREA Goiás ele é acessível. Né? Ele está aberto. Quem estiver passando por Goiânia, visite o CREA, visite a nossa casa, né? Fale com o presidente. Lá não precisa, o presidente estando lá, ele recebe todo mundo, não tem esse negócio, tem horário? Tem, mas se passar lá, nem que seja um oi, um abraço, café, né? E um cafezinho, toma com o presidente, sabe? Então assim, a gente não, nós lá da administração preservamos essa parte aí dessa empatia junto com o profissional. Realmente é trazer o profissional para dentro do CREA, porque o CREA é quem os defende, né? Tirando aquele estigma do passado aí, que nós éramos só cartorário e arrecadador. Cartorário nós somos mesmo, porque a gente confere documentos, né? Para emitir uma certidão de acervo técnico, para emitir uma certidão de quitação. Nós precisamos olhar documentos. Quando vamos às obras, nós não olhamos a qualidade em si da obra. A gente olha se tem profissional. O profissional que lá está contratado pela pessoa, pelo seu contratante, dentro de uma indústria, dentro de uma fazenda, é ele que vai dar todo esse respaldo para o proprietário, né? Então o CREA quer saber se tem o profissional naquela unidade, naquela propriedade, né? Profissional legalmente habilitado e qualificado para aquele serviço, né, presidente? Exatamente, porque eu, como engenheiro civil, se eu tivesse só a formação de engenharia civil, eu não poderia atuar nada no campo, e vice-versa, quem está no campo não pode atuar na cidade,
né? Nas construções, vamos lá pegar assim, ou na plantação. Então a gente sabe que hoje tem muita cultura dentro da cidade e tem muita construção dentro das propriedades rurais, né? Então, só para não confundir isso, mas assim, cada um dentro da sua qualificação, né, legalmente habilitado e específico para aquela construção, para aquele tipo de trabalho. Presidente, explica popularmente falando o que é legalmente habilitado, para quem está nos ouvindo. O legalmente habilitado é eu estar registrado no CREA Goiás, em dia com as obrigações financeiras, né, com a anuidade e tudo mais. E você, como tem que fazer algum projeto, ou ser um responsável técnico pelaquela execução dentro da indústria, dentro da construção civil, né, dentro de uma propriedade, você que é engenheiro agrônomo aí, precisa de fazer a sua anotação de responsabilidade técnica para mostrar depois no futuro o que você fez. Né? Por isso que depois você vai tirar a certidão de acervo técnico, mostrando que realmente o que você produziu está documentado. E a gente tem dentro do CREA Goiás uma facilidade, que é o livro de ordem. O que é o livro de ordem? É uma ferramenta o qual o profissional utiliza para demonstrar a sua rotina, né, para demonstrar o seu serviço, porque quando ele for tirar a certidão de acervo técnico, tá lá demonstrado o que ele fez. Um engenheiro agrônomo, por exemplo, ele vai lá, ele tá plantando, né, vai plantar semente tal, daquele tanto de hectares, vai aplicar o herbicida, o fungicida, vai a colheita, vai armazenar. Então isso tudo ele vai documentando. É igual o engenheiro mecânico, né? Ele vai para dentro da indústria, ele vai mostrar a rotina do que ele está fazendo dentro da indústria. É diário, presidente? Se você achar que é pertinente, for serviços relevantes, sim. Né? Só que não pode se confundir, esse documento não é um diário de obra, como a gente diz na construção civil. Né? Ele não tem que fazer a todo momento. Ele tem que demonstrar as fases. Vamos pegar numa obra para ficar mais fácil, né? Eu vou ter que demonstrar a minha fundação, a minha parte de estrutura, o fechamento da alvenaria, a cobertura, reboco, pintura, entreguei. Então é isso. Mostrar as fases, né? As fases da obra. Uhum. Igual o engenheiro mecânico vai montar um galpão. Ele vai colocar lá que a estrutura metálica chegou, o vão tá de tantos metros de terça, isso, aquilo, cobriu, encerrou a parte mecânica, fechou. Na verdade, um livro de ordem bem preenchido, ele vira um portfólio do profissional. Sim. Ele pode compartilhar com o cliente dele, com o empregador. Ele cabe documentos ali de JPG, fotos, né, ou PDF. Então, o profissional que preenche do modo adequado, ele facilita na emissão da CAT dele e ele pratica boa engenharia. Ele tem um portfólio gratuito permitido pelo nosso sistema profissional. E eu sou um grande utilitário do livro de ordem, porque como eu faço perícia, né, aí você tem lá inspeção predial, vistoria de vizinho, recebimento de obra, né, então você tem N procedimentos dentro da civil. Aí eu vou mostrar para o meu cliente, a minha metodologia é essa, porque às vezes o meu preço é maior do que o do outro. Eu vou até contar um rapidinho aqui, professor Rodrigo. Ontem, fica à vontade. Né, ontem teve um cliente me pediu um preço. Eu sentei junto com a Rosângela, que é minha sócia, minha esposa e minha sócia, que ela também é engenheira civil. Tá ferrado, hein? Trabalhar. Rapaz. Vigilância 24 horas. É que ela não escute esse podcast. Cara, mas é uma sensação muito gostosa, porque como o CREA acaba tirando um pouco de casa, porque a gente tem várias visitas e viagens, né? Ele é muito intenso. Os momentos que nós estamos juntos, apesar de nós estamos trabalhando, mas nós estamos conversando, nós estamos colocando a vida em dia. E isso é muito importante, porque um ajuda o outro. Acaba sendo muito saudável. Muito saudável. Então, no momento que tá lá, eu operei. Intervalo. Um café, na hora do café, na hora a parar as arestas. Exatamente. Legal. Isso, aí que acontece. Então, a gente aproveita o ensejo e fala o seguinte. Eu tava contando pra vocês do cliente. A história do cliente. Então, assim, passei meu preço,
lógico, o meu preço, hoje eu falo para vocês que ele é um pouco mais caro. Não é porque é um pouco mais caro, é um pouco mais valorizado, porque eu me valorizo, né? Eu estudei muito para chegar onde cheguei. Então eu acho que o meu preço é um preço justo. Aí fechei, passei o orçamento pro cara, beleza, né? Ontem. Hoje pela manhã ele falou assim: você consegue dar algum desconto? Né? Porque eu tenho uma proposta mais em conta aqui. Aí eu falei assim para ele: eu consigo trabalhar 5%, porque nosso preço é um preço calculado, não é um preço aleatório, né? Eu não consigo tirar lá 10, 15, 20% igual alguns conseguem. Não, nosso preço é calculado, por isso que é todo um carinho. Aí ele falou assim: não, ok. Aí eu peguei, passei para ele e falei assim: não, vou fechar com você, mas vou te passar o orçamento do outro aí para você ver que o outro tava mais em conta, mas eu vou fechar com você por conta que me falaram muito bem do seu trabalho. Então é isso que a gente vem construindo, apesar do preço ficar um pouco mais elevado que o outro concorrente. O meu trabalho foi valorizado. Então é isso que o cliente quer. Eles não querem saber muito de preço, eles querem saber do valor agregado que você vai entregar, né? Isso é construído, né, presidente? Essa carreira, essa confiança nos clientes, ela é construída com o tempo e de acordo com a demonstração das obras entregues, né? Quando eu falo em obras, eu estou falando em obras de engenharia civil, estou falando de um projeto mecânico, eu estou falando de uma plantação. Você está falando de serviços técnicos no geral, né? Serviços técnicos das engenharias. Por isso que eu falo muito quando a gente está entregando as carteiras profissionais lá no CREA, é isso, pessoal, atentem, não adianta você pegar N trabalhos a baixo custo. Peguem pouco, mas prestem um bom trabalho, porque isso é igual formiguinha. O bom trabalho é de boca em boca. O mau trabalho é igual uma avalanche. Então, fiquem atentos às questões éticas. Muito bem. Pessoal, então vamos aqui encerrando mais esse bloco. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Luizão, mais uma vez com a gente aqui. Ana Renata, muito obrigado por estar sempre nos atendendo. Presidente, foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui na nossa universidade, na nossa instituição. E mais tarde a gente está de volta ali no Enaitec, né? Compondo a mesa e assistindo uma palestra fenomenal que vai ser hoje no evento. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez reiterando aí o agradecimento ao nosso reitor Alberto Barella, né, pela parceria de longo tempo aí que tem junto com a UniRV, tem junto com o CREA Goiás. Muito obrigado a todos. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.